começou a perseguição aos evangélicos, exatamente. No Brasil, os evangélicos estão sendo silenciados, impedidos de falar, de manifestar a sua fé, a sua crença. E meu amigo, chegou o dia da grande perseguição ao povo de Deus. Olha, um dia, essa notícia que eu li aqui no início para vocês, ela será uma realidade. E boa parte da culpa é de muitos cristãos bobos, bestas, que mais que eu posso dizer? Pessoas desqualificadas, ignorantes, preguiçosos, têm preguiça de estudar. Boa parte da culpa será por causa de muitos que se dizem cristãos, mas que estão envergonhando o nome de Deus, o cristianismo, a igreja com suas afirmações bestas, tolas, inúteis, que não contribuem em nada positivamente para as pessoas. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu já postei aqui pelo menos 2 vídeos recentemente sobre afirmações desqualificadas de homens de Deus a respeito do autismo. Hoje eu trouxe para vocês 4 falas inúteis que 3 homens poderosos falaram e uma irmã cheia de unção também trouxe. Então nós vamos hoje analisar as falas destes 4 seres. 2 na verdade são 2 homens de Deus, assim dizem. A irmã é uma apóstola e para fechar vocês vão ver um representante do povo falando tamanha besteira. É besterol, é falácia, é desinformação. Então, vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. A partir de agora está aí na tela, você vai acompanhar comigo, meu amigo, o povo para me revoltar. Presta atenção aqui. Cada 100 crianças que nascem, nós temos um percentual gigantesco de pessoas e ventres manipulados, visitados pela escuridão. De onde é o grande homem de Deus? De onde é que o Senhor tirou essa informação? Diga para o Evandro, diga para todos. Porque em uma pregação o pessoal fala tudo. Mostre qual é a fonte. Como diz o Pedrosa, a fonte são vozes da minha cabeça. Que distorce ainda no ventre. Olha, as crianças hoje. Você tá vendo? O que ele está dizendo aí é que ainda no ventre, o diabo, o Satanás, coloca suas mãos para deturpar as crianças que ainda nem estão em perfeito estado para nascer, estão ainda em processo de formação, e aquelas que já estão quase nascendo, o diabo vai lá e perverte elas. Por isso que está nascendo aí crianças com autismo. Olha o tamanho, sabe? Como é, me diga como é que eu vou falar, como é que eu vou nomear tamanha criatura sem noção, sem conhecimento, ignorante, desrespeitosa. Imagina você que tem um filho autismo, tendo que ouvir. Você vai para um culto, você vai para a igreja. Não, hoje eu vou para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para ser abençoado e tal. Vou lá para estar junto com os irmãos. Chega lá, o cabra que vai levar a mensagem começa a ofender você, ofende seu filho, sua família, dizendo que você, mãe, que estava grávida, o diabo foi lá e colocou as mãos e por isso nasceu um autista. Meu irmão, pessoal, vocês têm que prestar muita atenção no que vocês vão falar. Nós seremos sim caçados futuramente, e boa parte da argumentação que será usada para pautar esta perseguição a nós, cristãos, será essas doideiras desse povo aí, essas falas sem pé nem cabeça. De cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas. O pessoal lá, meu amigo, não tem ninguém lá para dizer assim: ei, pare com essa leseira, rapaz, vamos voltar para a Bíblia? Em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? Nem para estudar, vai estudar, pegue um conteúdo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Pegue um conteúdo, meu amigo, vai estudar, vai ler aqui, eu vou ver o que é o autismo, o que é uma criança, eu vou ver se tem alguma causa, né, já explicada. Eu vou ver, olha, os cabras chamam autismo de doença, não é doença. Quase tirei o chapéu agora. Está visitando o ventre das desprotegidas, olha, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual.
Pronto. Aí o pessoal não sabe lidar no mundo espiritual, o diabo vai lá, unge, né? Que é isso que ele está dizendo, unge a barriga das mães, a criança nasce com autismo, ou nasce autista, né? Com o espectro do autismo. Meu amigo, vá estudar. Aí a moçada cai em cima, né? Ei, seu cabeçudo, que conversa é essa? Que doideira é essa que você está falando, rapaz? Pare com isso. Inclusive, ele foi até processado pelo Instituto de Defesa, Desenvolvimento e Apoio à Pessoa com Autismo. Processaram ele, entraram com um processo contra ele. E aí, né, sempre tem alguém para dizer assim, estão perseguindo o homem de Deus. Não, isso não é perseguição, não. O cara desse tem que ser mesmo responsabilizado. Porque quantas pessoas podem ir por estas ideias maluquinhas e acabar desprezando qualquer tratamento, né, que é a medicina moderna ou psiquiátrico, enfim, especialistas da área, que possam estar oferecendo ou até orientando os pais no tratamento, né, como educar, como conversar, interagir com a criança autista. Aí não, vou dar ouvido a ele. O pastor falou, o pregador falou, vou ter que expulsar, porque é um demônio. Rapaz, pare com isso. Aí, como a pressão, né, o povo não alivia, e tá certo nesse caso, aí agora bateu o quê? O arrependimento. Não, eu me arrependo. Me desculpem. Olha, fui muito infeliz quando fiz a colocação. E bote infeliz nisso. E esse não é o meu caráter, não é o meu perfil. Jamais, jamais no meu coração passa coisa dessa natureza. Jamais. Foi só aquele momento da pregação. Ele não pensa isso aí, não. Diante de todos. Vocês estão ouvindo? Tem um cão latindo, ó. Viu? Inimigo furioso. De perdão, né, por aquela infeliz colocação enquanto eu ministrava. Então eu quero pedir perdão aos O homem está arrependido, coitado. autistas, aos pais de crianças autistas. Me perdoe. Pois bem, esse outro que você está vendo na tela, ele vai na mesma linha, né, de tolice do anterior. Mas olha só, se arrependeu? Legal. Opa, que ótimo, se arrependeu, não é? Se arrependeu. Gente, quando alguém, uma pessoa vai ao culto, o que é que ela espera ouvir lá? A palavra de Deus. Ela não espera ouvir, eu acho, eu penso, eu sonhei, uma visão que o Evandro tem. Ela não quer isso, ela quer a palavra de Deus, certo? Aí você leva a sua família, você leva os seus filhos, principalmente se você tem alguém, né, que é um autista na sua família, você vai até lá, e aí chega lá, o cabra tá dizendo, olha, isso aí é demônio, é espírito. Como é que você vai se sentir constrangido, envergonhado, revoltado, uma vontade de dar-lhe uma bicuda ungida, né? Dar-lhe bicuda na cara do cão, né? Se dá vontade de partir mesmo assim pro fight. Por quê? Porque põe-se no lugar dos pais ouvir tamanha leseira. Que bobagem é essa? Não é verdade? Vamos prestar atenção no que a gente fala, não é? Vamos parar com essa mania, tudo que vem à mente o povo joga para aí, vomita tudo que vem. E aí sobra na conta de quem? De Deus. Sobra para Deus, sobra para a igreja. E aí daqui a pouco, o que vão estar dizendo de nós? Os crentes são um perigo. Os crentes são um perigo. Por quê? Esses cabras aparecem falando totalmente contrário à ciência. Aparecem desinformando as pessoas. Aí o que vai acontecer? Pois se os crentes são perigo para o desenvolvimento, né? Já tem alguns dizendo isso, eles só querem uma desculpa para fazer. Aí o que vai acontecer? Essa tolice que esse povo fala vai cair sobre nós, certo? Uma irmã diz assim, pastor, Esse aqui ainda, com suas falas, despreza o conhecimento. Preste atenção. eu fiz após, eu sou... Veja como ele fala, eu fiz uma após, com desprezo à irmã que buscou conhecimento. Ou seja, hoje, na maioria dos lugares, dos templos, se você estuda, se você busca conhecimento, se você é alguém que se preocupa em ter algo positivo, algum conhecimento, cultura, tutano, para passar para alguém, você é visto como um carnal. Cuidado, porque a letra mata. Ou seja, nem estudar a Bíblia o pessoal quer que você faça. Para quê? Claro, para você ficar amarrado, escravizado por estes líderes, né? Porque quanto mais ignorante o povo for, mais fácil é de manipular. Quanto mais sem conhecimento a pessoa é,
mais fácil fica enganá-la, no sentido de fazer com que ela acredite no que você diz, não é verdade? Essa é uma tática muito antiga e eficaz, funciona. Uma especialista para trabalhar com criança. A forma que ele fala sempre com desprezo, com menosprezo para com a irmã, estudou, que ralou, para ter conhecimento suficiente para que a partir daí ela pudesse trabalhar com pessoas especiais, com crianças especiais, com autistas. Crianças especiais, especialmente crianças autistas. E eu falei para ela, trabalhar com o quê? Com crianças autistas. O que é isso? Você nunca ouviu falar, pastor? Primeiro que já é uma ignorância. Eu acredito que ele saiba o que é, mas aí dá uma de engraçadinho, né? O humor, a piada, o momento de piada gospel. Mas se for verdade, é uma vergonha. É uma vergonha. Um cabra desse que se aparenta ser tão culto não saber o que é. Né? Já começa por aí, que é uma vergonha. Eu não estou dizendo, preste atenção, eu não estou dizendo que qualquer pessoa que não teve oportunidade de estudar, que não tem ainda oportunidade de buscar um conhecimento, eu não estou falando que todas elas são iguais a este rapaz da tela, não. Ok? Eu entendo que há pessoas que de fato permanecem na ignorância porque nunca tiveram oportunidade de aprender. Hoje tem, mas é mais difícil. Porque quando você está há 30 anos naquele pensamento, para você abandonar isso, para você abrir a mente e dizer assim, não, eu posso aprender algo novo, é difícil. É difícil. Então, eu não estou colocando todo mundo no mesmo pacote desse aqui não, ok? De criança autista? Não. Meu avô morreu com 94 anos, ele nunca ouviu isso. Não, pastor. Minha nossa. Como assim? Eu fiz cursos. Os médicos agora fazem o laudo, são crianças laudadas. Sempre com um debochezinho, né? Ah, que vergonha. Não sei o que é isso. Ela olhou pra mim assim. Tenho 29 alunos na minha turma, 29 crianças. Eu falei assim, inclusive, pastor, eu quero dar uma sugestão. A igreja precisa ter uma classe para tratar com essas crianças especiais. E ela tá certa. Ela tá certa. Há denominações que se preocupam com seus visitantes. Não precisa necessariamente serem membros, sabe? Estarem no hall de membros, dizimistas, ofertantes, não. Igrejas, templos, né? Que se preocupam. Ó, tem um cão latindo, ó. São os demônios. Pois bem, tem lugares que se preocupam em receber as pessoas da forma que elas de fato merecem e da melhor maneira que eles podem. Eu conheço uma igreja, uma denominação em Lábrea, que até as cadeiras, a altura é diferenciada. Por exemplo, você tem pessoas que têm a perna mais longa, certo? Você tem pessoas que têm a perna curta. Então, lá você tem cadeiras que já foram projetadas para atender pessoas assim. Há outras pessoas que precisam estar com os pés esticados, então você tem atrás das cadeiras uma espécie de um apoio para a pessoa colocar o pé, certo? Ou seja, eles se preocuparam em receber as pessoas e fazer com que elas fiquem lá confortáveis e não como se, eu estou incomodando, não vou chamar alguém para ajudar. Inclusive, uma vez eu tomei uma chamada. Eu fui desatento aquele dia, sentei nos lugares que está reservado para as mães que amamentam ou que estavam com o bebê de colo. Aí eu cheguei, não prestei atenção realmente, sentei lá. Veio um irmão e disse assim, Evandro, ele já me conhecia, ele falou, Evandro, esse lugar aqui a gente separou para as mães que estão com os bebês, porque aqui é mais perto, inclusive, da sala. Aí se elas precisarem sair, se a criança estiver chorando, elas podem ir lá para a sala, que é uma sala de vidro, certo? E lá dentro elas podem ouvir a palavra, porque tem caixa de som lá, elas podem ouvir, alimentar a criança ou cuidar da criança lá, e vai estar tudo numa boa. Eu falei, parabéns, show, me desculpe, porque eu não prestei atenção. E há, de fato, uma plaquinha, eu fui desatento. Então, cara, isso é se preocupar, isso é você, de fato, isso é a tal da inclusão, certo? Que é você não desprezar, não tratar como se fosse um ser humano a menos, alguém que tem ou alguma necessidade ou precisa de uma atenção especial, certo? Ou que tem algum transtorno, ou mesmo alguma doença. Voltando para este poderoso, vamos ouvir. Eu ouvindo ela, eu falei assim, uma sugestão, pode? Você é professora. Sou. Os pais colocam essa criança, a escola coloca essa criança nas suas mãos. Sim. Põe óleo. Elas vão entrando na salinha. Pô, óleo na tua testa. Põe a mão na cabeça dela e diz assim, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno, sai dele agora em nome de Jesus.
Aí eu postei esse vídeo anteriormente, aí tem um comentário. Eu vou tentar colocar na tela e disse, olha, mas esse pastor ele tá certo mesmo. Eu até reagi, vou deixar aqui na tela para vocês. Ele tá certo, né? Ele tá certo. Foi esse vídeo aqui, ó. Ele tá certo, ou ele tá certo, porque elas estão melhorando milagrosamente. Aí eu digo, rapaz, eu vou pesquisar esse vídeo completo, porque de repente eu fui injusto e eu peço desculpas, né? Eu fui pesquisar. Aqui o vídeo completo, presta atenção. Pastor, eu falei, passa 3 meses, ela vem falar comigo. E daí, minha irmã? Tudo bem? Tudo bem. E aí, como estão as crianças? Pastor, tinha um que estava com 7 anos, não falava. Outro não prestava atenção. Outro não fazia continha. Outro não conseguia ler. O outro... E agora? Pastor, dos 29 só tem 4 na minha sala. O que não falava tá falando com todo mundo, abraça todo mundo, briga com todo mundo. O que não fazia continha tá virando matemático. O outro... A próxima vez que... Essa aqui é outra também, é uma irmã interessante. Vamos lá. O que ele falou, essa melhora foi por causa do óleo ungido, expulsar o demônio do autismo, ou porque a irmã que estudou, que fez uma pós, se tornou uma especialista, está aplicando as maneiras, os métodos, as técnicas para que ela possa interagir e ao mesmo tempo ensinar as crianças autistas. Faltou ele explicar isso, certo? Então, o que parece é que foi um milagre, porque foi um óleo ungido. Eu queria ouvir o relato da irmã. Eu acredito que é porque ela está pondo em prática o que ela estudou, o que ela aprendeu, certo? Ok? Sobre enfermidades, sofrimentos causados por espíritos, tem esse outro vídeo aqui, depois você dá uma conferida lá. Pois bem, vamos para esta irmã. Essa irmã é interessante demais o que ela disse. Pensa num poder, preste atenção aqui, porque ela está no mesmo caminho destes dois anteriores. Pais vierem te pedir oração para curar os filhos de autismo? Primeiro, se você é um pai, você tem o seu filho autista, não procure um pastor para que ele expulse o demônio. Se você é um pai, você é mãe, você tem um filho autista, um irmão autista, enfim, uma pessoa que é autista, não procure alguém para exorcizar o demônio. Não procure, vá até um especialista da área que trata as pessoas com autismo ou um outro transtorno. E aí lá você vai ter, de fato, o atendimento, a orientação de alguém que estudou, que é sério, né? De alguém que vamos lá, você expulsa e tudo, em nome de Jesus e tudo mais. Crente não pode desprezar a ciência, crente não pode desprezar os métodos científicos que foram elaborados para poder colaborar com o ser humano, ok? Vamos lá. Você já sabe como fazer assistindo esse vídeo. Qual que é a raiz causadora? Hereditariedade. Hereditariedade. Só por aqui já demonstra uma ignorância terrível. O autismo é hereditariedade, né? É uma coisa que passa para outro. Vamos lá, continuar, né? A gente sabe, a maioria... Tem um diploma lá atrás, estudou. É estudante, mas olha o tamanho da bobagem. Das enfermidades, doenças, são hereditárias, tá? Rejeição, rebeldia. Rejeição. A criança se tornou autista ou acabou adquirindo, né? Adquirindo não, mas acabou desenvolvendo o transtorno por causa de rebeldia, solidão, estou sozinho. Ira, ódio, isso tudo uma criança. si mesmo, espírito de medo. Espíritos de medo. Ué, só tá melhorando, né? Tá bom? Espírito surdo e mudo. Espírito surdo mudo, causando autismo. E de autocondenação. Pronto, espírito de autocondenação. Autocondenação de quê? Se é criança, você vai ministrar sobre os pais, tá bom? Atendendo às necessidades. Se é criança, você ministra sobre os pais. Mas ué, aqui tem um autista, quem o autista não é a criança? Teria que ministrar sobre a criança. Dos pais, quebrando a hereditariedade. Isso aqui. Maldição hereditária. Mas os pais não são autistas. A criança, ela já entende. Você vai pedir para a criança perdoar as pessoas e perdoar a si mesmo. Você está anotando? Olha, eu anotei. Você está anotando aí as dicas? Anote, hein? Anote. Aí depois você faz assim. Você enrola tudinho. Não é para levar para o monte para queimar, não. Você enrola
tem um cesto de lixo aí você faz assim, ó, joga, que essas dicas aqui tem que ir pro lixo, não serve não. Tá bom? Se for discernido algum espírito ali de rejeição, medo, rebeldia e ira, amarrar esses espíritos malignos em nome de Jesus Cristo para ministrar a paz e o amor de Deus no coração daquela pessoa e pedir para... Me diga se isso aqui funciona. Se essa é a cura para o autismo, primeiro que não é doença, mas se essa é a cura para o autismo, vá lá, irmã, senhora, visite todos os lugares onde há pessoas autistas e cure elas. Simples. Se a senhora conseguir fazer isso, o Evandro grava um vídeo dizendo de fato, funciona. Para que um anjo específico venha e normalize a química do cérebro e do um anjo específico, uma cirurgia espiritual, o raio-x da Nadir. Organismo daquela criança, daquela pessoa. Pronto. Agora nós vamos ver um representante do povo. No momento comédia, ele resolve soltar uma pérola, uma piadinha, coisa engraçada. Presta atenção aqui. Também eu estava brincando hoje aqui com os colegas, que eu assisti o Fantástico domingo. Olha. Aí quando eu fui dormir pensando, rapaz... Que piada. Eu acho que eu sou autista também. Isso parece que é numa reunião, tá? Com os outros representantes do povo. Eu vou falar uma piadinha, né? Pela declaração que os artistas, os autores lá, tá rondando, eu digo, eu acho que eu era autista, só porque meu... Tá vendo, né? Pai tirar o autista na peia. Tá, que meu tempo tirava autista era na chibata. Que piada boa, né? Que eu era um menino meio traquino. E ser um menino traquino significa ter autismo. Tem muito a ver mesmo. Isso aqui é um servidor público, não é? É o servidor do povo, é o representante do povo. Este rapaz aqui. Eu tenho certeza que pelo menos de pais de crianças autistas e de autistas ele não vai ter votos. Eu tenho certeza, isso me alivia. Pois bem, olha, vamos lá, eu vou ler aqui para vocês o que diz, tá? Eu vou ler para vocês o que diz o Manual Diagnóstico Estatísticos de Transtornos Mentais. Ele foi publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. É o dispositivo oficial de traçar os diagnósticos psiquiátricos nos Estados Unidos, sendo utilizado em grande escala no mundo e tendo assim grande influência sobre a classificação internacional de transtornos mentais. Esse documento aqui, depois você pode ler. Ele não diz que o autismo é uma doença. Não é isso que diz o documento, ok? Então estou citando fontes, depois você pode pesquisar. Esse documento não fala, o autismo e tal é uma doença, não fala nada disso aqui, ok? Pois bem, eu quero mostrar para vocês aqui um outro documento também. Quando vocês vão comentando aí, o que vocês acham disso aí, né? O que vocês acham dessa baboseira que este rapaz aí poderoso acabou dizendo, né? Nós temos uma lei também, não sei se vocês sabiam, né? Mas nós temos uma lei, exatamente. Inclusive ela é chamada de Lei Berenice Piana. Essa lei fala sobre o autismo também. Talvez você não sabia, tá? Mas ela é uma lei importante. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, eu estou procurando, eu não cortei ainda, para vocês poderem acompanhar comigo, tá? Essa lei, ela diz o seguinte: é a lei número 12.764, de 27 de dezembro de 2012. A presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Esta lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, estabelece diretrizes para sua consecução. Para os efeitos desta lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada nas formas dos seguintes incisos 1 e 2. O que diz o inciso 1 e 2?
Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação, da interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Inciso 2. Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e físicos. Pode pesquisar essa lei, ok? Sobre o manual, a definição que ele traz sobre o autismo, né, não é uma doença, ok? Não traz como uma doença. Entende o autismo dentro de um único espectro ou categoria, variando em níveis de gravidade baseado na funcionalidade. Não trata de uma doença, mas de um transtorno. Um transtorno. Eu já deixei aqui um vídeo falando um pouco sobre isso também. Então, não é uma doença. Não é algo que a gente vai... vamos exorcizar, vamos expulsar em nome do Senhor, vamos ungir com óleo, né, e expulsar. Não tem nada disso. Não é isso. Se você é um líder, se você de fato é um pastor, vou colocar aqui na tela para vocês também uma definição um pouco melhor pra gente, tá? Ó, o transtorno não é uma doença, mas uma condição. Crianças autistas se tornam adultos autistas. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, uma condição permanente que não tem cura. Então, esquece isso de, tem cura, vamos ungir, vamos expulsar, vamos levar para um monte. Meu amigo, esquece isso. O que você tem são métodos. Estude métodos, maneiras, vá a um especialista, tá? Não vá para nenhum exorcizador, nenhum exorcista, aliás. Não vá para isso, vá para um especialista. Ele vai lhe ensinar, ou estude você também, como você educar uma criança autista. É assim. Você que é pastor, para não falar essas tolices aqui e repetir o que os outros repetem, estude também. De repente você leva até uma palestra de fato positiva, educando, não é? Ensinando os pais a não agirem, isso é besteira, isso é frescura, vamos tirar na pisa, como disse o representante do povo aqui, mas tratando da melhor forma, da maneira correta. É frescura, vamos bater, vamos castigar. Não é assim. Busque conhecimento para que você possa de fato tratar a criança autista, o seu filho, o seu irmão, o seu sobrinho, enfim, para que você possa tratar do jeito certo, ok? O autista não é uma pessoa inferior, ele é um ser humano, uma pessoa igual a você, igual a mim, que tem os seus direitos, que tem os seus deveres, claro, mas que deve ser tratado de uma maneira especial, no sentido de eu tenho que saber como conversar, como interagir, como lidar com a pessoa autista. E não, olha, tem um autista, eu vou expulsar em nome de Jesus. Vamos parar com isso, gente, tá bom? Que tolice. O cristianismo hoje, muitos templos, se tornou lugar onde as pessoas falam as mais grotescas mentiras, desinformações, fruto de ignorância, porque alguns mantêm ainda o preconceito contra o estudo. Não vou estudar porque isso é do diabo. Estude para você não passar vergonha. Estude para você ensinar de fato algo que preste para as pessoas que estão te ouvindo. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.